Então, uma boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais esse momento. Que o Espírito Santo possa estar nos iluminando nessa hora. O tema dessa noite é Jesus no Getsêmani. Então, Jesus no Getsêmani foi um dos pontos que Jesus sofreu. Mas desde quando ele nasceu, nós sabemos que o ataque foi muito forte contra ele. Sabemos do nascimento, Herodes já querendo matá-lo, vem o aviso para eles fugirem, vão para o Egito, volta depois que Herodes tinha morrido, ele cresce. Também agora os seus irmãos carnais, vamos dizer, da parte de José, não confiavam, não criam nele, não concordavam com ele, justamente também porque ele não concordava com o sacerdote, na maioria das vezes, com os escribas, com os líderes da época. E depois, mais adiante, no deserto da tentação, depois do batismo, e finalmente no Getsêmani, quando já nas horas finais, né, do seu momento antes da cruz. Ele, então, nós sabemos, ele tomou a natureza humana, continuou com a divina, não usava a divina, e na humana ele sofreu muito. E é isso que eu quero provar e mostrar para os irmãos nessa noite. Inclusive, eu fiz esse estudo, não com todos esses textos, num sábado retrasado, se não me engano, aqui em Campinas, e o Negão, o irmão Cláudio, pediu, então, que eu fizesse uma reprise desse estudo nesse culto de terça-feira. Então, o texto de abertura, aquele que não achar, demorar para achar, não tem problema, preste atenção na leitura também e dá tudo certo. Então, Mateus 26, verso 36 a 40, expõe justamente esses últimos momentos de Jesus, na hora do maior sofrimento. Então, vou repetir o texto, Mateus 26, verso 36 a 40. Então, chegou Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo? Sempre é assim, né? Quando o tema é assunto espiritual, as coisas de Deus, geralmente as pessoas não têm tempo. Você vai convidar um amigo para um estudo, para uma reunião, um parente, sempre tem as desculpas, né? Não tem tempo, está ocupado, tem outras coisas para resolver. E aqui eu estive percebendo na leitura que ele fala para os discípulos sentar ali, que ele ia além. E nesse ir além, um pouco mais adiante, ele leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Então, não foram todos os discípulos que estavam lá perto dele, que ele pediu justamente para vigiar com ele um pouco. Os outros ficaram mais para trás ainda. E agora esses daí, no caso aqui 3, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, quando Jesus volta na hora mais angustiante, precisando de conforto e consolo e apoio humano, porque ele também tinha natureza humana, ele não encontrou isso.
encontrou os discípulos dormindo. E onde são nossos irmãos nessa noite, né? São todos no culto, participando, acompanhando a leitura, ou estão preocupados com outras coisas, ou não vê a hora que termina. Lucas, capítulo 22, e o verso 44, lemos assim. Vou repetir, Lucas, capítulo 22, o verso 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, é difícil você ver uma pessoa falar que sofreu tanto. Eu acho que eu nunca ouvi uma história dessa, ao ponto de dizer que chegou a suar gota de sangue. Então, o sofrimento de Jesus não era só físico, ele era mental e também o ataque de Satanás ali era muito forte. E ele, como humano, agora tinha que suportar a carga dos pecados do mundo. Então, bem diferente da nossa experiência, quando nós falamos, eu não aguento tanto sofrimento, não aguento tanta pressão, tanta tentação. E as tentações, elas não vêm mais do que nós podemos suportar, o que fala, então, o apóstolo Tiago. Bom, os textos que eu vou ler agora do Espírito de Profecia está nessa nova apostila sobre o Deus triuno. Pelo que o Mateus me informou, parece que hoje já estariam terminadas as publicações, os folhetos já tinham sido publicados, e aí então estava faltando sobre o cerco de Jerusalém, sobre a natureza humana, a natureza de Cristo, e também sobre o Deus triuno, que é uma apostila. A apostila da parábola, não sei se já estaria pronta também. E aí então, o que eu quero aproveitar, aqui na página 32 dessa apostila Deus Triuno, que logo os irmãos vão ter em mãos, eu quero ler o que fala aqui, que para mim foi uma surpresa. E acho que foi por isso que o irmão Cláudio pediu, então, que eu repetisse. Né? Mostra, então, realmente que Jesus tomou uma natureza humana mesmo. Não foi uma coisa assim, um teatro. Ele sofreu de veras e de fato. E aqui, então, diz assim o texto. Esse texto está no segundo testemunho para a igreja, 203, e também está no primeiro testemunho seleto, 222. E está aqui na página 32 da apostila. Depois eu vou ler outro texto que está justamente ainda no segundo testemunho, página 204, e no primeiro testemunho seleto, 223. Enquanto o Filho de Deus se achava curvado no Getsemane, em atitude de oração e angústia de espírito que experimentava, lhe forçou dos poros um suor como grandes gotas de sangue. Foi ali que o circundou o horror de grandes trevas. Achavam-se sobre ele os pecados do mundo. Tomara dos lábios dos homens culpados o cálice do sofrimento e propusera-se a bebê-lo ele próprio, dando em troca ao homem a taça da bênção. A ira que devia ter caído sobre o homem, caía agora sobre Cristo. Foi ali que o misterioso cálice lhe tremeu na mão. Por que será que tremeu na mão? A continuação da leitura é muito pesada. Diz assim: foi o senso do desagrado do Pai, em consequência do pecado que lhe lacerou o coração, com tão penetrante agonia, e forçou-lhe da fronte grandes gotas de sangue, que rolaram pela face pálida e caíram em terra, umedecendo o solo. No jardim do Getsemane,
sofreu Cristo em lugar do homem. A natureza do Filho de Deus vacilou sob o terrível horror da culpa do pecado. Vocês já pensaram que coisa difícil, irmão? Quantas vezes nós não vacilamos por coisa de nada, coisa mínima, e a carga toda estava na costa de Jesus, nosso Salvador, e agora aqui o texto do Espírito de Profecia, louvado seja Deus pelos testemunhos escritos de Ellen White. A Bíblia não explica tudo isso claramente, e Ellen White, agora inspirada por Deus, vê que naquela hora Jesus, como humano, irmão, vacilou. Os irmãos pensaram uma coisa dessa? O quanto que Satanás estava forçando ele? Uma agonia terrível. Aqui diz que as gotas de sangue rolavam pela sua face pálida, caía no chão, umedecendo o solo. E aí, então, a continuação, já no final do nosso estudo também, diz assim: o universo celestial, tudo na página 32 da apostila, havia observado com intenso interesse toda a vida de Cristo. O universo celestial, toda a vida dele, desde o seu nascimento. Cada passo, desde a manjedoura até a presente cena assombrosa. E que cena era essa para milhares e dezenas de milhares de anjos, querubins e serafins contemplarem? Anjos pairavam sobre o local, o Getsemane, a fim de testemunhar a cena. Contemplaram o Filho de Deus, seu amado comandante, em sua sobre-humana agonia, aparentemente morrendo no campo de batalha para salvar um mundo perdido a perecer. Todo o céu ouvir aquela oração de Cristo. Sua agonia de alma, que por 3 vezes forçara os trêmulos e pálidos lábios a exclamarem: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 25, 39. Convulsionou os céus essa frase. Viram o Senhor envolto por legiões de forças satânicas. Sua natureza humana vergada por um horrendo e misterioso pavor. A natureza humana agora, sofrendo um pavor. Os anjos que haviam feito a vontade de Cristo no céu desejavam ansiosamente confortá-lo. Entretanto, estava além de suas forças aliviar sua tristeza. Eles jamais haviam sentido os pecados de um mundo arruinado, de modo que, apenas podiam contemplar um assombro objeto de sua adoração. E agora estava sujeito a uma inexprimível tristeza. Embora os discípulos houvessem fracassado em simpatizar com o Salvador na hora mais tremenda de seu conflito, todo o céu encheu-se de simpatia e esperou pelo resultado com doloroso interesse. 3 vezes a súplica por livramento brotara do lado de Cristo. Os céus, não mais podendo suportar a cena, enviaram um mensageiro de consolação ao prostrado Filho de Deus, desfalecendo e morrendo sob a acumulada culpa do mundo. Na crise suprema, quando coração e alma se rompem sob o fardo do pecado, Gabriel foi enviado para fortalecer o divino sofredor, animando-o a prosseguir no caminho manchado de sangue. Aí termina dizendo: enquanto o anjo sustenta seu corpo prestes a desfalecer, Cristo tomou o amargo cálice e consente em beber o conteúdo. Diante do Cristo sofredor, surge o gemido de um mundo perdido e moribundo, e brotam do lábio manchado de sangue as palavras: contudo, se o homem deve perecer, a menos que eu bebesse esse amargo cálice, seja feita a tua vontade e não a minha.
E aí, no livro de Lucas, capítulo 22 e 43, diz então ali que apareceu-lhe um anjo e o fortalecia. Então, a gente não sabia que anjo era esse, não é isso, irmão? E que anjo foi, então? Qual foi o anjo? Os irmãos viram Gabriel como entra em todas as questões mais importantes da cena desse mundo? E eu tenho mais um texto para finalizar aqui. Já vou dar a página para os irmãos. Eu não tinha marcado, mas me lembrei dele agora. Esse texto também mostra a importância daquele momento que Jesus passou ali. Já vou entregar o texto para os irmãos e fazer a leitura final. Aqui diz assim, na página 49 da apostila, eu achei importante isso daqui também, que eu não conhecia. Esse texto está no Spirit of Prophecy, volume 2, mas também está no 5º comentário bíblico, páginas 1132. Eu não vou ler o texto todo, mas vou ler a parte principal. Então, aqui é irmão White comentando o que já havia se passado. Haveria um casamento em Caná da Galileia. Os noivos eram parentes de José e Maria. Lembra daquele casamento de Caná, onde ele fez o primeiro milagre? Então, aqui diz que haveria um casamento em Caná da Galileia. Os noivos eram parentes de José e Maria, e Cristo sabia dessa reunião de família. E sabia que muitas pessoas influentes estariam ali. Portanto, em companhia de seus discípulos recém-agregados, dirigiu-se a Caná. Logo que se soube que Jesus havia vindo para aquele lugar, foi enviado um convite especial para ele e para os seus discípulos. Isso estava dentro do seu propósito. Portanto, ele brindou a festa com sua presença. Ele estava separado de sua mãe já por um tempo considerável. Durante esse período, havia sido batizado por João e enfrentado as tentações no deserto. Havia chegado até Maria rumores a respeito de seu filho e de seus sofrimentos. João, um dos novos discípulos, havia procurado Cristo e o havia encontrado em sua humilhação, emaciado e com sinais de grande angústia física e mental. Jesus, não desejando que João testemunhasse a sua humilhação, havia de maneira gentil, Jesus agora, de maneira gentil com João, mas firme, despediu ele de sua presença. Ele desejava ficar sozinho. Nenhum olho humano devia contemplar-lhe a agonia. Nenhum coração humano simpatizar com sua aflição. Então, ali no Getsemane, João viu o estado de Jesus. E depois, quando ele encontra com Maria, o que ele fez? E, continuando a leitura, vem falando que ele vai e conta para ela, né? E ela, então, agora, aquilo parece que ajudou a fortalecer a própria mãe, que algumas vezes, por causa dos seus irmãos, acabava também vacilando e titubeando. Mas esse vacilo de Jesus, irmão, vale para nós hoje. Ele, humano, por pouco também, ele não cedeu. E nós, por pouca coisa, cedemos muito fácil para o pecado. E a morte de Jesus na cruz, quando ele realmente fala, está consumado, foi a vitória para nós. E nós muitas vezes esquecemos disso. E na hora da tentação, nós esquecemos de lembrar dessa cena, desse fato. Que isso, então, irmãos, fique gravado em nossa consciência. Toda vez que vier a prova, a dificuldade, a tentação e a crise, possamos lembrar que Jesus também vacilou.
mas ele venceu. Louvado seja nosso Jesus, nosso Salvador e Pai eterno. Ele é Deus, ele é divino. Amém.